Tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a maioria de peões, um tema estratégico muito importante de meio jogo e de finais de partidas, importantíssimo para a melhora do jogador de xadrez. Eu escolhi aqui uma partida do Capablanca contra o Marshall, Capablanca de Pretas, uma partida histórica muito importante, porque nós tínhamos há um tempo, em 1907, se não me engano, o Marshall tinha jogado um match pelo título mundial com o Lasker, e esse match tinha sido 8-0, 8 vitórias e nenhuma vitória por parte do Marshall pelo título mundial. E 2 anos depois, o Capablanca em ascensão, quem que é esse cubano, recém-chegado em Nova York, aquela coisa toda, e decidiram fazer um match do Marshall, conhecido, um jogador de renome, entre os melhores do mundo, contra o Capablanca. E esse match foi 8-1 para o cubano, ou seja, um score muito próximo daquele score que o Lasker também venceu. Então, uma partida histórica muito importante, muito bem jogada pelo Capablanca. Meus alunos adoram essa partida, ela grava bastante essas questões de como que você deve avançar maiorias, tá? Vamos ver essa partida aí, depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então, tá aqui primeiro um exemplo antes da partida de como que você deve trabalhar com maiorias, né? Eu dei esse exemplo um tanto quanto exagerado para mostrar como que você deve avançar a maioria. Então, eu faço a brincadeira com os alunos de que esse peão aqui seria o candidato, esse daqui seria o assessor, nós temos aqui o assistente, temos aqui o secretário e o office boy no meu tempo. Trabalhei como office boy no meu primeiro emprego, pegar ônibus, carregar documento, aquelas coisas todas, o mais simples na hierarquia, fica aqui no cantinho. Mas, se ele avançar, nós temos um problema que toda a maioria fica comprometida, porque eu não consigo mais avançar nenhum peão. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai avançar os seus peões. O certo é você avançar o candidato até onde dá, depois o assessor, depois o secretário. E quando você está nessa situação aqui, você só tem um lance para poder avançar a maioria, seria esse, para poder você apoiar aqui o assistente. Então, vamos supor aqui, eliminam o secretário e o office boy galgam um topo na hierarquia. Ele toma. Depois, a gente não está considerando os reis, tá? Vamos supor aqui, mexe o rei. Aí você vai lá e avança esse peão, o assistente, elimina o assistente e você vai ali com o office boy. Mais uma mexidinha, você vai com o assessor, elimina um assessor e você vai com o office boy. Olha o quanto que ele foi chegando, né? Tá? E finalmente você vai avançar o candidato e quando elimina um candidato, você surge com seu peão passado e o office boy foi galgando espaço aqui na pirâmide da indústria, né, da empresa. É assim que a gente fala para poder tomar cuidado, por exemplo, de como que você avança esses peões. É claro que esse é o jeito básico. Numa partida de xadrez, por exemplo, pode ocorrer de você, em algumas circunstâncias, avançar assim, desse modo, por exemplo, né? Porque você, vamos supor que aqui agora já montando com o rei, você avança agora aqui e é mais simples de você poder passar um peão e conseguir promovê-lo a dama. Então, vai depender de circunstância, de como que vai estar a situação do rei, das peças e como você vai avançar. Mas, no geral, pessoal, é dessa forma que você tem que avançar. O candidato até onde dá, depois o assessor e o assistente. Aí depois você avança com o secretário e vem aqui o office boy, ou contínuo, courier, tem um monte de nome, você vai avançando dessa forma. Eu coloco assim porque é o máximo que dá, né, com 5 peões e 4, para ter uma noção de como que você deve avançar a maioria. Bom, vamos para a partida agora aqui em questão, uma partida muito boa do Capablanca. Veja, eu não vou ficar me atendo muito à abertura. Eu acho mais importante a gente pegar aqui, é uma abertura já defasada, mas eu acho mais importante um determinado momento que chegou aqui das maiorias. Tá? Foi uma ortodoxa, depois virou aqui uma defesa Tarrasch, acabou trocando, cavalo C6, variante Rubinstein, nessa época, inclusive Rubinstein provavelmente era o melhor jogador do mundo nessa época, tá? Jogando muito bem, apesar do campeão mundial ser o Lasker, mas o Rubinstein jogava muito bem, desenvolveu essa ideia aqui de defender ela do rei. Seguiu isso, cavalo E4, toma, cavalo por peão, e essa é a posição que nos interessa, a partir daqui.
Acho uma partida excelente, porque esse é o tipo de posição chamada de posições simples, né? Uma posição que você não tem muita coisa, é mais conhecimento estratégico, e se um jogador sabe jogar essas posições consideradas simples, ele dá um salto em termos de nível, né? Para chegar a grande mestre, né? Galgar situações de candidatos. Está cheio de situações assim em que o jogador não sabe trabalhar posições desse tipo, né? No Kotov, por exemplo, um dos livros, uma trilogia do Kotov muito boa que eu recomendo para os alunos, o Pense como um grande mestre, Jogue como um grande mestre, Treine como um grande mestre. Lá tem uma situação, se não me engano, é o Simagin que fala, o jogador é muito bom e tal, mas joga mal as posições simples, né? E aí as pessoas em volta não estavam entendendo muito bem o que ele queria dizer com posições simples, né? Esse tipo de posição, que é um pouco isenta de tática, você tem duas maiorias definidas, como que você deve jogar. O jeito que o Capablanca jogou, ainda muito jovem, mostra o quanto ele conhecia, né, das posições, e o fato dele estudar muitos sinais quando era criança, não ser um cara tão dedicado à abertura, mostra bem a força do Capablanca. Então, por exemplo, está ameaçando aqui o peão, então você não tem como avançar, porque se você vai avançar, vai perder a torre. Como é que eu resolvo esse problema? Então, tem aluno que sugere jogar torre B8, tira a torre para avançar. É possível isso? É possível. E o plano certo para o branco aqui, que o Alekhine chegou a jogar em posições similares, é você jogar E4, surpreende um pouco, porque fecha essa diagonal, mas quando você faz roque, você deve jogar dama aqui, e você também deve avançar com a sua maioria aqui de peões, criar problemas, eventualmente quebrar aqui, esse peão de repente pode passar para cá com sacrifício, a dama pode entrar aqui em H6 para criar algum ataque. Esse é o plano certo por parte das brancas, um deles, né? Então, torre B8, provavelmente esse aqui seria a jogada. Mas o Capablanca jogou aqui roque. Essa é a jogada correta, porque você já deixa o peão com a intenção de pegar o peão lá em B2. Veja, aqui é possível jogar, segundo as máquinas e alguns comentários, esse lance aqui. Por quê? Porque na hora que você joga a torre B8 para defender o peão, para poder avançar, é interessante esse lance com a intenção de trocar esse bispo aqui. Nessa posição que nós estamos vendo, não é esse o bispo mais importante, mas sim esse aqui que está em azul. Esse bispo é muito mais forte do que o bispo que está marcado nas casas verdes. Tá? Ele consegue não só atacar a ala da dama, ele controla essa diagonal, segura aqui a sétima linha e está protegido. Ou seja, tudo concorre para que esse bispo aqui fique muito bem. O que acontece na partida, não foi feito esse plano, mas esse plano seria um dos mais importantes aqui para tentar igualar. E se jogar o E4 para fazer o mesmo plano? Mas aí eu não perdi tempo com a torre, eu já estou rocado. Ele provavelmente jogaria aqui na coluna aberta. Não podemos esquecer temas de menor fidalguia, parafraseando uma frase ali do xadrez básico, né? Ou seja, a gente às vezes faz temas difíceis e esquece do tema simples da coluna. Pegar a coluna aberta, né? Quando joga aqui dama E3, torre aproveita a cunha, outro tema que foi bem lá do xadrez básico, de você aproveitar essa casa forte. Quando ele inicia a pressão com os peões na ala do rei, você dobra aqui. Então, você não vai avançar a sua maioria de peões na ala da dama, você primeiro vai cuidar da coluna, e essa posição já está vantajosa para as pretas, que esse rei a longo prazo pode ficar meio exposto, e qualquer ataque assim, você já ataca a torre, por exemplo. Mais tarde, você pode jogar F6, instalar uma dama aqui na casa E5, estrategicamente esse jogo deve estar vitorioso já para as peças pretas, né? Então, provavelmente o Capablanca ia jogar isso. Então, o Marshall, o que o Marshall fez? O Marshall pega e joga aqui esse lance para pressionar o peão, está preocupado com o peão de A2 que está sendo pressionado pelo bispo, e o Capablanca joga a torre B8, lance natural, porque ele quer avançar. Então, esse aqui é o candidato, pessoal, esse aqui é o assessor, e esse aqui o assistente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero avançar aqui, mais tarde esse, depois esse, e vou avançando na maioria de peões na ala da dama. Que dentre os temas das maiorias de peões, a da ala da dama é um dos mais importantes, porque você avança a ala da dama mais rapidamente. E quando você está com os reis rocados na mesma ala, sempre o seu rei vai ficar mais seguro. Ou seja, e o peão que você vai criar passado vai ficar longe do rei. Então, a chance de você estar com o rei fora de um quadrado do peão e esse peão passado poder coroar é muito alta. Então, esse é o plano do Capablanca. É fácil, um tema conhecido, mas como ele faz isso, a maneira como ele vai criando as condições para avançar os peões é realmente excepcional. Então, ele joga aqui torre para B8,
e as brancas jogam dama E4. Toda vez que você estiver jogando, puxa, por que jogou esse lance estranho, né? Dama E4, né? Ah, já sei, vou expulsar essa dama daí. Isso aqui é o jogador impulsivo, faz um lance desse. E após dama E5, você fica cravado, piorou seu bispo que perdeu agora apoio, está um bispo solto, casas pretas. Para que fazer um lance desse se você tem que jogar na ala da dama, né? Ah, mas o que ele ameaçou? Qual é a ameaça? A ameaça é bispo H3. Justamente para eliminar esse bispo por esse. É isso que o Marshall queria. E aproveitando a questão da gravada aqui. E aonde vai, então, minha dama? O Capablanca analisa e joga a dama para casa da C7. Pode parecer uma bibô, em C7. Em C7 ele apoia o peão passado. Não tem nada nessa cravada que pudesse, né, atrapalhar. E uma regra que eu comento para os alunos. Se você tem um bispo de cor branca, coloque a dama numa outra cor, porque você vai dominar mais diagonais. Sempre assim. Não é o caso do Marshall, que está dominando apenas a diagonal de cor branca. Então, esse é um teminho, uma dica que você deve procurar sempre pensar, colocar a dama fora da diagonal onde está seu bispo. Normalmente é assim que os mestres fazem, tá? Ele joga agora aqui torre C3, e nesse momento ele manda o peão assessor para ajudar aqui o candidato. Também super natural, não tem mais torre caindo, ou a chance de ficar a dama por duas torres, então não tem nenhum problema aqui, né? Segue agora essa posição, aqui, ó, por exemplo, A3, e quando joga aqui o peão para 3, nós temos esse momento importantíssimo na partida, né? O que quer dizer isso, pessoal? Separei aqui para vocês. São as jogadas candidatas, tá? As jogadas candidatas têm por objetivo você decidir. O que eu jogo primeiro? G6 em vermelho para sair do gaveta? Avanço o candidato em verde? Apoio aqui o assessor aqui em azul, o secretário? Ou coloco aqui em laranjinho o domínio de uma coluna? Ou seja, o Capablanca já sabia que nós teríamos essa situação, ou seja, essa seria a situação aqui que o Capablanca vai tentar fazer. Qual é a jogada candidata? E a ordem que ele faz é muito importante. Saber que tem que avançar a maioria, ok. O problema é como que se faz isso. O Capablanca, num primeiro momento, avança o candidato. Lembra? O candidato até onde dá. Tem aluno que acha que, não, esse bispo é bispo mau, olha aí, está preso pelos próprios peões. Não, esses são peões que não estão fixos, pessoal. Bispo mau é quando a cadeia está fixa. Isso aqui não está fixo. A qualquer momento eu posso mexer os peões e o peão não está fixo aqui. Está de maneira momentânea nessa casa, né? Segue aqui agora bispo F3 para tentar disputar a coluna. E agora o Capablanca sobrou. Vermelho, azul ou verde? Qual que eu faço primeiro? O Capablanca jogou aqui para pegar a coluna. Ele pode colocar, por exemplo, a torre na sétima linha para atacar aqui a fraqueza, ou seja, ele preferiu pegar a torre. E está meio natural, porque essa torre ainda não tinha se movimentado. Então, você está tentando trazer uma peça que não jogou ainda para o jogo, né? Como essa coluna é muito chata, então o Marshall disputou a coluna. Qual que você joga agora? Você joga o peão em azul, joga o peãozinho em verde, ou você troca uma torre? Aqui o melhor é trocar. Porque após a troca, ele tem que tomar. E, de novo, como é que eu resolvo aqui? Peão primeiro ou a torre? A torre. Por quê? Porque a torre ganha um tempo para dominar a coluna e ataca o bispo. Se vocês forem ver aqui uma foto, o branco praticamente não fez nada, só trocou a torre, enquanto que as pretas melhoraram a sua torre, que agora domina a coluna aberta, e agora precisa ver qual que vai avançar. Mas antes de avançar, ele sai do gaveta, resolve o plano do gaveta. E por que aqui? Isso é uma coisa que acontece muito nas partidas do Capablanca e do Karpov. Sempre jogar o peão do meio para poder facilitar nos finais uma ida do rei para o centro, e muitas vezes eles colocam esse peão para cá. Eu chamo essa formação aqui em laranjinha de peões de formação Capablanca-Karpov. Nossa, isso acontece muito nas partidas dele. Quando eu via essas partidas sem análise, né, comentário nos livros antigos, eu fiquei prestando atenção, falei, puxa, não é possível, tanto ele como o Capablanca fazem muito isso daí, né? E é uma situação de peões, uma estrutura boa, porque o teu rei fica sem sofrer perpétuos e você chega mais rápido, né? Nos finais eu brinco com os alunos que o rei do Karpov sempre chega mais rápido do que o rei do adversário. Tem um monte de partida que usando dessa estratégia é a mais pura verdade, tá? Então, no caso aqui, ele jogou o peão para G6, para poder sair do gaveta. Ele joga agora dama C6, e aqui vem uma situação curiosa. Ele podia trocar as damas, mas o Capablanca tira a dama primeiro e centraliza a dama. Olha aí, tá vendo? Dama na preta, bispo na branca.
com a intenção de colocar a torre na sétima, e nenhum cheque aqui agora vai ser problemático. Por quê? Porque eu tenho agora o rei aqui com a folguinha, um arzinho na casa vermelha. Agora o Marshall vai lá, volta com a dama e oferece novamente as trocas. E aí você está dando aula, por exemplo, o que joga agora? Tem aluno que não troca a dama, porque acha que não trocou antes, então não tem que trocar agora. Mas não. O Capablanca troca a dama agora porque agora é conveniente para ele trocar as damas. E após o bispo toma, ele joga a torre cheque, e quando o rei sai, quem vem agora, pessoal? Agora vem lá o assistente para ajudar o assessor, para depois ajudar aqui o candidato. Olha como melhorou, né? As brancas praticamente ficaram com a mesma estrutura de peões, não mexeu nada, enquanto que o preto está avançando ali com a maioria. Na partida jogou torre C2, para evitar também a possibilidade de entrar na sétima, joga B4, agora vai ser eliminado aqui o assessor, assistente entra em combate, é jogado o bispo aqui para expulsar a torre, e agora a torre B1. Ameaça aqui o peãozinho, por exemplo, uma das ideias é jogar B3, né? Para poder forçar a torre a sair, tentar tomar o peão ou a torre vir para D2. Na partida, o Marshall tenta bispo E2 para atacar, e aqui é um caso onde você não avança o candidato. Você avança aqui, que até poderia, eu acho, segundo as análises, mas B3 aqui é muito bom, porque ataca a torre, e você não pode tirar a torre para cá, porque você perde aqui o peão, já ataca o bispo, né? E não tem muito o que fazer, porque se você jogar bispo-peão, tinha esse detalhe tático aqui, que é a torre C2, e o peão vai coroar, né? O material vai cair aí, então não tem jeito, né, pessoal? Toma e cai a peça. Bom, então o que o Marshall tenta? Ele tenta jogar torre D2. E agora o Capablanca, torre C1. Uma precisão impressionante, ameaça agora a torre aqui, para pressionar o peão e pressionar a torre, e o peão vai coroar. Ele joga bispo D1, tentando impedir essa possibilidade. Mas agora vem uma combinação muito simples. Quem quiser parar o vídeo e acertar, tá, pessoal? Depois continua. É muito simples, porque você entrega aqui esse peão, que você não está entregando o peão, mas você está avançando com esse peão, porque depois que toma, você avança e aí tem o problema da sobrecarga, né? A torre está defendendo o bispo e ao mesmo tempo tem um peão coroando. Claro que você vai ter que tomar aqui o peão, e aí torre por bispo e ganhar uma peça. Neste momento, eu acho que é importante para os professores treinadores entenderem o seguinte: nos livros antigos e até livros recentes, você tem uma situação, quando a partida ainda tem muita coisa pela frente, mas ele está decidido, vinha uma frasezinha que era assim: agora o resto é uma questão de técnica. Mas esse resto, quando você vê, às vezes tinha 25 lances, 30 lances de resto, é uma questão de técnica. O que é a técnica, pessoal? É a capacidade que o jogador tem de conseguir fazer valer a vantagem sem nenhum risco, né? Até o cara tem uma técnica apurada, né? O Carlsen, por exemplo, faz muito bem isso nos finais. Karpov fazia isso, e o próprio Capablanca vencia a partida sem dar nenhuma chance para o adversário. Essa é uma parte muito importante do final, que é o final do final. E o Capablanca jogou isso com uma exímia maestria, foi assim, impressionante. E qual é a dica que eu dou? Pega o seu aluno, põe essa posição e manda ele jogar com a máquina. Qualquer Stockfish mais fraco ali, no Lichess você tem a possibilidade de jogar com Stockfish 8, por exemplo, mas assim, qualquer programa, e manda ele jogar esse bispo por 2 peões. Vocês vão ver o que vai acontecer. Não raro vai até perder a partida para as máquinas aí com a peça a mais, tá? Ou empata. Aí, pô, não consegui ganhar. Não ensina, não explica como o Capablanca ganhou. Não estou dizendo que o jeito que o Capablanca ganhou é o único, mas assim, para mim foi o mais preciso. Mas coloca o seu aluno para fazer isso. Põe lá a posição e deixa ele tentar ganhar. Nossa, você vai ver que ou o jogador mesmo, 1.700, até 2.000 já coloquei, e às vezes não consegue vencer essa posição. O computador vai dando uma tremenda resistência. Agora vejam como o Capablanca ganhou a partida. Primeira coisa, na hora que jogou aqui o torre C2, jogou aqui bispo F5. Muita gente bloqueia aqui. Em vez de jogar esse lance do Capablanca, joga bispo aqui, para bloquear o peão passado, né? E aí o rei vai chegando, tem alguns problemas. O Capablanca, olha só, presta bem atenção. Ataca a torre. Bom, tem que tirar a torre daí. Ataca o peão, sempre pressionando, ataca. Tem que defender o peão. Agora, cheque. Ataca o rei. O rei vai ter que se deslocar. O rei vem para cá. Ataca o peão. O peão tem que sair daqui, tem que vir para cá. Ataca o rei. Ameaça bispo F5 cheque aqui, por exemplo, galera.
e quando o rei chega aqui, vai tomar o peão com cheque, o rei vai subindo, e eu posso daqui a pouco criar um esquema de mate aqui, trazer o famoso vem neném, né? Você traz o rei para levar o mate. O Marshall jogou aqui no desespero para tentar escapar, peão toma peão cheque, e quando o rei toma, já ganhou um peão aqui nessa região. Podia ter abandonado? Podia, mas foi seguindo. Ataca aqui o bispo, e agora o Capablanca, cheque. Tem que tomar cuidado, né? Porque se você coloca o rei para cá, eu jogo aqui, prendeu o rei, está ameaçando aqui o checkmate. Nem cheque tem, porque há um controle do bispo nessa casa. Então, veja, na partida quando jogou aqui, e na hora que deu o cheque, ele joga rei aqui para G3. Quando joga rei G3, torre E2, ele vai atrás do peãozinho de E3. O Marshall tenta defender o peão que vai sobrar e colocar a torre num lugar que de repente pode ter cheque. O Capablanca toma e o Marshall joga para cá, tentando entrar com o rei, algum perpétuo, alguma coisa. O Capablanca tira o rei, e quando tem cheque aqui, é muito legal esse momento da partida, porque a maioria tentaria colocar o rei aqui, para evitar os cheques. Mas se jogasse esse, ainda poderia ter alguma coisa de cravada, alguma coisa desse jeito aqui, ainda poderia acontecer, tá? É umas tentativas que poderiam ter. Por exemplo, você joga a torre para o peão, aí ele joga alguma coisa nesse sentido, e quando você vai ameaçar aqui o mate, aí você leva cheque. E se você tomar a torre, afogamento. Sabe truque desse jeito? O Marshall era muito conhecido por fazer essas armadilhas, né? Ah, mas e se eu tiro aqui meu rei? Você tira seu rei, cai a peça. Olha só. Mas veja o que o Capablanca vai jogar. O Capablanca joga o rei aqui mesmo, evitando qualquer truquinho de colocar a cravada, evitar, né? Se a torre vem para cá, evitaria o bispo G2. Aí, quando o Marshall tira a torre, o Capablanca coloca o bispo aqui ameaçando o checkmate. E agora, quando vem o cheque, ele tira o rei. Veja, pessoal, o Capablanca não foi atrás do último peão, porque agora, se vier a torre para o peão cheque, eu tomo, meu amigo. Opa, você tem peãozinho para avançar. Olha o detalhe do Capablanca, impressionante, né? Veja só, não cai em nenhum truque. Na hora que joga agora o cheque, tirou o rei, aí o Marshall, claro que abandonou a partida e a partida finalizou aqui. Ou seja, uma partida espetacular de como avança a maioria, as jogadas candidatas que ele colocou, qual que avança primeiro, momento de pegar a coluna aberta, e quando você tem a partida já ganha, a técnica de finais ganhos, ou seja, ele numa partida vitoriosa, ele não dá nenhuma chance para o adversário, tá? Então esse é o famoso Capablancas e as suas maravilhas aqui nos finais. A máquina de jogar xadrez chegou a ficar 8 anos sem perder uma única partida, uma coisa absurda aí. Na carreira toda dele, se não me engano, perdeu apenas 36 partidas, ou seja, um jogador fenomenal. O Capablanca, o Spassky considera ele um baita jogador. O Botvinnik colocou que o Capablanca foi o jogador mais impressionante que ele conheceu. Numa revista ele coloca isso, acho que nos anos 80, eu comentei isso acho que no Instagram faz pouco tempo. O Botvinnik, poxa, foi professor do Karpov, do Kasparov, quem ele idolatrava, achava que ia ser um cara muito forte, do próprio Kramnik, e ex-campeão mundial durante 15 anos, dizer naquela época, né, no começo dos anos 80, que o Capablanca é o jogador mais genial que ele conheceu, que se tivesse chance de se atualizar com a teoria, poderia enfrentar qualquer jogador do momento, naquela época, né? Ou seja, uma opinião de um cara que deve ser levado em consideração. Capa realmente era muito forte, e ver as partidas dele e achar, puxa, parece fácil, um estilo clean, simples de jogar, mas não é, pessoal. Parece fácil, mas não é. Então é um jogador fenomenal, recomendo as partidas dele, tem algumas, por exemplo, tem um livro antigo do Panov, de partidas do Capablanca, que vale muito a pena para quem gosta do estilo dele ver essas partidas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o canal, deem um like, sugestão muito bem-vindas. Até a próxima. Um grande abraço.